Bem, pessoal, então, bom dia a todos. A nossa proposta da aula de hoje é falar sobre emoções. E hoje a gente começa a falar sobre temas que vão ficando cada vez mais difíceis da gente conseguir definir esses temas. E no caso particular da emoção, a gente começa a ter esse sentido que vem dessa dificuldade que a gente tem naturalmente de definir o que é emoção de forma geral. Então, a proposta da aula de hoje vai ser que a gente consiga entender, talvez um pouco mais intuitivamente, o que sejam as emoções e tentar entender um pouco melhor como esses processos eles acontecem no cérebro humano. Então, a primeira pergunta que surge naturalmente quando a gente apresenta esse tema é o que é emoção? A gente vai perceber claramente que emoção é um desses conceitos que todo mundo sabe o que é, até que a gente seja pedido para definir o que é aquele conceito. A gente tem a clareza do que é emoção, a gente consegue comunicar a emoção para as outras pessoas, mas efetivamente a gente não consegue traduzir aquela expressão em palavras. Emoção é um componente inefável, inefável no sentido de que a gente vai tendo cada vez mais dificuldade para conseguir descrever em palavras exatamente o que é emoção. Então, qual vai ser o nosso caminho? É que agora eu vou tentar dividir a emoção em basicamente 3 subprocessos. Tendo um primeiro componente, que eu acho que é muito intuitivo nosso, a partir do momento que eu digo que a emoção é uma experiência subjetiva, que a gente diz que está ligado com o sentir. Daí o termo sentimento. Quando eu pergunto para vocês o que é emoção, onde é que vocês foram? A cabeça de vocês, eu imagino, que foi nessa experiência subjetiva que a gente tem, que a gente descreve como um sentimento. Então, é uma experiência subjetiva que guarda um conjunto de processos específicos que, curiosamente, intuitivamente a gente consegue agrupar esses vários subprocessos ou esses vários sentimentos. Quando eu falo emoção, a princípio existe um componente muito importante da definição da emoção, que é essa parte inefável do que é a emoção, que é essa parte que eu não consigo descrever, que é o componente subjetivo do que é a emoção. E aqui a gente vai contemplar na aula de hoje essa dificuldade que a ciência tem e o caminho que a ciência precisou percorrer para fugir da ideia de que a emoção é um sentimento subjetivo. Porque aí, se a ciência não fizer isso, ela cai num buraco muito profundo, que é o buraco de estudar alguma coisa que ela não consegue nem definir. Então, assim, como é que você está estudando uma coisa que você não define? Como é que você está tentando estudar algo que é subjetivo? Então, se você está tentando estudar algo que é subjetivo, você, infelizmente, não vai conseguir lançar mão das estratégias ou da linguagem da ciência. A ciência não é uma linguagem que está aí para estudar coisas subjetivas. E quais são as experiências, quais são os elementos concretos que a gente tem para estudar a experiência subjetiva? Existe um componente desse sistema emocional, que é o que eu vou chamar de experiência emocional. Então, em outras palavras, quando você sente medo é uma experiência que você consegue transformar essa experiência em algo objetivo na sua descrição? Eu consigo descrever medo de maneira objetiva. A experiência subjetiva, em outras palavras, a experiência de medo é uma experiência subjetiva. Então, existe um componente do que a gente vai falar hoje que, sob vários aspectos, a ciência deixou de lado. A experiência subjetiva, a ciência deixou de lado. Não foi sempre assim. Então, eu espero que nos próximos slides vocês percebam que alguns psicólogos tentaram manter essa ligação, tentaram criar um elo entre a experiência subjetiva e algo que eu conseguisse medir.
Então, uma primeira divisão do que é a experiência emocional, do que é a expressão emocional. Então, a expressão emocional são os comportamentos associados àquela experiência subjetiva. Por exemplo, o que eu estou colocando nesse slide, expressões faciais. Elas são características para diferentes expressões subjetivas, experiências subjetivas emocionais. Então, quando você sente medo, você tem uma expressão facial que é diferente da expressão facial de alegria, que é diferente da expressão facial de tristeza, que é diferente da expressão facial de surpresa e assim por diante. Então, a expressão daquela experiência passa a ser um conjunto de elementos importante para que a gente consiga estudar aquela experiência subjetiva. Então, o que a gente vai tentar fazer agora é criar correspondências no comportamento, na exibição daquela experiência subjetiva, e aí tentar quantificar aquela experiência subjetiva. Essa ligação aqui, gente, ela é tão forte que as primeiras pessoas que estudaram essa ligação entre a expressão emocional e a experiência emocional, como, por exemplo, um cara que ficou muito famoso chamado Paul Ekman, que criou essas faces assim, aqui que vocês estão vendo. Essas faces são conhecidas por faces de Ekman. O que o Ekman e outros pesquisadores tentaram fazer foi essa associação direta e inequívoca entre uma experiência emocional e músculos da sua face que são recrutados por aquela experiência emocional. Isso é tão forte, gente, que hoje você tem toda uma linha da psicologia que tenta interferir sobre os seus processos emocionais a partir da modulação desses mesmos conjuntos de músculo. Em outras palavras, a lógica por trás desse tipo de terapia é a ideia de que, da mesma maneira que quando você tem uma experiência emocional, você externa aquela experiência emocional pelo recrutamento de determinados músculos da sua face, o contrário também pode ser verdadeiro. Eu recrutar músculos da minha face vão fazer aparecer aquelas experiências emocionais que, a princípio, estão associadas àquele conjunto de músculo. Então, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de risoterapia. Quer dizer, é uma terapia em grupo, que a perspectiva dessa terapia é fazer com que você force o riso, que você force a atuação desses músculos, né, e da expressão desses conjuntos de músculo que acontece quando você tem essa experiência subjetiva, emocional. E o que essas terapias fazem é tentar interferir sobre essa experiência subjetiva, ou seja, mudar o seu estado de humor baseado na criação, entre aspas, artificial, daquelas experiências subjetivas a partir do recrutamento daqueles músculos que levam àquelas experiências emocionais. Claramente, no nosso dia a dia, a gente utiliza vários desses mecanismos para regular os nossos estados de humor. O primeiro conjunto de elementos a se tentar fazer uma relação direta entre a experiência subjetiva e o sistema autonômico. Então, a terceira parte desse processo, então, a primeira parte do processo é o que a gente chamou de experiência subjetiva da emoção. A segunda parte é o que a gente chamou de expressão daquela experiência. E a terceira parte, que tem sido um foco muito importante da ciência, é a ligação intuitiva, inclusive, que a gente tem, que existe direta entre a emoção e o sistema autonômico. De onde vem essa ligação intuitiva? Quando você sente medo, o seu coração bate mais forte, a sua boca seca, a 5 minutos de começar uma prova, sua mão está mais molhada, sua boca está mais seca, sua cabeça está mais agitada,
você está no estado de maior ansiedade, mais inquieto. Então, isso representa, de alguma maneira, uma ligação muito clara entre reações da experiência subjetiva emocional que a gente tem e o sistema autonômico. E como o sistema autonômico representa a experiência subjetiva. E se eu perguntar para vocês, o sistema autonômico, ou a atividade do sistema autonômico, ela é fruto da experiência subjetiva? Em outras palavras, a sua intuição é que as mudanças no sistema autonômico, elas vêm em decorrência da experiência subjetiva da emoção? Em outras palavras, você sente medo, e porque você sente medo, é que você exibiu aquele comportamento, por exemplo, de secar a boca? Essa é a intuição que vocês têm? Ou é o contrário? A intuição que vocês têm é que você secou a boca, e aí depois que você secou a boca, é que você sentiu medo. Qual é a intuição que vocês têm dessas duas possibilidades da relação do sistema autonômico com a experiência subjetiva emocional? Qual é a intuição de vocês? Nosso sistema autonômico, ele é basicamente dividido, olha aí a ciência de novo, esquematicamente, em dois sistemas. A gente tem um primeiro sistema, que é o que está aqui do lado esquerdo, que é o que a gente chama de sistema simpático, e a gente tem um sistema que está descrito aqui do lado direito, que é o que a gente chama de sistema parasimpático. Esses dois sistemas, a princípio, eles são antagônicos no que diz respeito ao tipo de reação que eles produzem. E o sistema simpático, ele é todo um sistema de alerta, ele é um sistema que você tem um aumento da dilatação da pupila, redução, boca seca, aumento da respiração, aumento da frequência cardíaca, aumento de adrenalina, redução da atividade gastrointestinal. Então, a gente tem um sistema que regula esses processos autonômicos, batimento cardíaco, respiração, pressão e assim por diante, mas eles regulam de maneira antagônica. Enquanto um ativa esse sistema, o outro inibe esse sistema. Então, enquanto o sistema simpático ele dilata a pupila, o sistema parasimpático contrai a pupila. Enquanto o sistema simpático reduz a salivação, o sistema parasimpático aumenta a salivação. E assim por diante. Então, isso significa que o nosso sistema fica balanceando autonomicamente esses vários processos que, a princípio, também são independentes. Então, quando eu digo para você, o batimento cardíaco, ele está diretamente relacionado, a frequência cardíaca, ele está diretamente relacionado à frequência respiratória? Sim. Em outras palavras, se eu mudar a minha frequência respiratória, eu vou mudar a minha frequência cardíaca? Eu vou. Mas eu posso mudar a minha frequência cardíaca sem mudar a minha frequência respiratória? Claro. Posso ter um aumento da frequência cardíaca sem necessariamente ter um aumento da minha frequência respiratória. Então aqui, gente, a gente já tem esse terceiro componente da emoção, que é essa ligação entre emoção e sistema autonômico. É nesse ponto que a gente está agora. Tentar discernir se é o sistema autonômico que leva a essa experiência emocional ou é a experiência emocional que leva ao sistema autonômico. Então essas são as duas possibilidades que a gente tem na nossa cabeça até agora. Até que veio um outro cara, o William James e o Langer, e saem com essa proposta, que é uma proposta que eu espero e acredito que chacoalha o juízo de vocês. Porque o que o James e o Langer fizeram foi caminhar com a hipótese de que os sentimentos, ou as emoções, eles são as mudanças no sistema autonômico. Em outras palavras, o que eles dizem é que a experiência emocional subjetiva ela é fruto da interpretação que o nosso sistema faz das mudanças que ocorrem no nosso sistema autonômico. Então, a emoção é a interpretação das mudanças do sistema autonômico. Isso de acordo
com esses dois caras, o William James e o Carl Langer. Então, o que eles disseram é que para que a experiência emocional ocorra, é necessário que as mudanças autonômicas apareçam. Se não houver mudança autonômica, não há emoção. É isso que eles estão dizendo. Olha a força do que eles estão dizendo. O que eles estão dizendo é que emoção é mudança autonômica. Que a emoção é a interpretação subjetiva, é o reconhecimento e a interpretação subjetiva daquelas mudanças que aquele estímulo emocional promovem sobre o nosso sistema autonômico. Então, como é que a gente faz para testar esse tipo de hipótese? Então, o que a ciência fez foi, vamos tentar relacionar o sistema autonômico ao sistema emocional. Aqui eu vou apresentar, então, para vocês, basicamente, 3 experimentos diferentes que sugerem que a ligação que esses dois fizeram ao que é a experiência subjetiva não é tão absurda assim. Primeiro experimento. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas saudáveis, que é o que está sendo mostrado aqui em cinza, e um grupo de pacientes com lesão na medula. O que eles estão mostrando aqui é o seguinte: eles mostraram imagens de teor emocional e pediram para esses 2 grupos de indivíduos reconhecer a emoção que estava sendo apresentada. Então, você apresentava uma emoção, uma face de medo, e o que aquela pessoa tinha que fazer era reconhecer aquela face como sendo de medo. Apresentar uma face de raiva e a pessoa tinha que reconhecer aquela face como sendo uma face de raiva. Nesse experimento, então, eles usaram um reconhecimento explícito da emoção, então você reconhecer explicitamente uma determinada emoção, e eles usaram basicamente 5 emoções que a gente reconhece atualmente como as 5 emoções básicas, que são raiva, medo, alegria, tristeza e nojo. Então, o que esse experimento aqui fez? Ele apresentou essas imagens para pessoas que não tinham lesão na medula e para pessoas que tinham lesão na medula e pediu para elas reconhecerem essas imagens. O que você nota nessa parte aqui em cima, à esquerda? É que não existe diferença significativa entre os 2 grupos no que diz respeito ao número de erros que esses 2 grupos cometem ao tentar identificar as diferentes emoções. Agora, se você pedir para o grupo de pacientes com lesão na medula, para eles identificarem a emoção e afirmarem o grau de certeza que eles têm de que aquela emoção... Então, por exemplo, isso aqui é medo? Tem certeza que é medo? Não, não tenho. É isso que eu estou... Então, eles reconheciam, mas a certeza, a clareza que eles tinham no reconhecimento da emoção é o que está sendo apresentado aqui embaixo. Então, o que vocês notam é que os pacientes com lesão medular, eles têm menos certeza no reconhecimento daquelas emoções. Além disso, e aí foi a segunda parte do processo que é super interessante, é mostrando que quando os pacientes eram apresentados a essas emoções, a modulação no sistema autonômico deles é menor do que a modulação no sistema autonômico do grupo controle. E essa diferença é significativa. Isso aqui, o que ele está vendo, por exemplo, é variabilidade cardíaca. Então, é realmente a atuação ou atividade do sistema autonômico. O que está sendo mostrado aqui é que a atividade do sistema autonômico, em resposta a estímulos emocionais, em pacientes com lesão medular, é menor do que a resposta do sistema autonômico de grupo controle, para 2 medidas diferentes sobre o sistema autonômico, que é o que vocês estão vendo aqui do lado direito dessa figura. Então, aqui eu tenho um primeiro indício que realmente existe uma relação
direta entre o sistema autonômico e o reconhecimento de diferentes emoções. Tá claro? Como é que isso se expressa no cérebro, então? Isso aqui é um outro trabalho publicado em 2006, em que, mais uma vez, eles fizeram uma tarefa de reconhecimento de emoção em um grupo de pacientes com lesão medular em comparação a um grupo controle. E o que eles encontraram foi mudanças em diferentes regiões do cérebro. Então, o que vocês estão vendo aqui são áreas do cérebro em que você tem uma maior atividade no grupo de pacientes em comparação ao grupo controle, mostrado aqui em azul, levando a crer, então, que as mudanças que foram encontradas nesses pacientes envolvem áreas que estão diretamente relacionadas ao reconhecimento da emoção. Olha que curioso. Ao reconhecimento no sentido de que quando você, dentro da teoria do James Lange, a experiência emocional seria a interpretação, né, segundo ele, dos sinais que alteram no sistema autonômico. Então, quando eu digo para você que é a interpretação, isso significa que, de alguma maneira, o seu sistema precisa reconhecer. O que está sendo sugerido aqui é que, como a informação do sistema autonômico é abalada em vista da lesão medular, isso leva a um impacto sobre o reconhecimento mesmo da emoção. O que é o reconhecimento? É a experiência subjetiva, né? Mas quando eu digo eu estou sentindo medo, o que é? O que você está reconhecendo? É a experiência subjetiva. Então, reconhecer bem uma experiência subjetiva parece depender da integridade dos sinais do seu sistema autonômico. Então, tem algum sentido o que o James e o Lange trouxeram para a gente, dessa relação entre o sistema autonômico e o reconhecimento, ou a expressão emocional, ser muito mais imbricada, ser muito mais embrenhada uma dentro da outra, do que a gente dizer que uma leva à outra, tá claro? O que a gente está dizendo é que uma parece ser a outra. Tanto é que quando você abala uma, você abalou a outra diretamente. Diretamente. Bom, só para fechar esse argumento, eu queria trazer uma última série de experimentos que foi feito por esse neurocientista, neurologista português, chamado Antônio Damasio. O que eles fizeram foi basicamente o seguinte. Eles, da mesma maneira que aquele experimento que eu apresentei para vocês há 2 slides atrás, eles apresentaram imagens que tinham um teor, um conteúdo emocional associado àquelas imagens. E eles mediram batimento cardíaco, então eles extraíram variáveis de batimento cardíaco, respiração e movimento gástrico. Então, movimento do sistema do trato gastrointestinal, movimento do coração e movimento do pulmão. Foi isso que eles avaliaram. Movimento com as suas propriedades, frequência, profundidade, amplitude, tudo isso. Então, as coisas que você consegue, variabilidade da frequência, todas essas coisas que você consegue extrair do seu traçado que você está fazendo medidas sobre o seu sistema autonômico. E aí o que eles fizeram? Eles extraíram parâmetros dessas medidas que eles fizeram sobre o sistema autonômico e tentaram avaliar se de alguma maneira esses parâmetros eram diferentes quando as pessoas estavam sendo expostas a diferentes estados emocionais ou ao reconhecimento de diferentes emoções. Então, o que você está vendo em vermelho é raiva. O que você está vendo em amarelo é medo. O que você está vendo em verde é alegria. E o que você está vendo em azul é tristeza. O que ele está mostrando aqui, então, nesses diferentes gráficos, são diferentes variáveis que ele extrai desses traçados e tentou avaliar se essas variáveis elas conseguiam separar as diferentes emoções que eles estavam sentindo ou que eles estavam tentando identificar.
E o que que ele encontra? Olha que lindo, assim, que sim, para várias dessas variáveis, ele consegue separar as diferentes emoções. Em outras palavras, quando a pessoa estava vendo uma imagem de raiva, esses parâmetros aqui associados ao sistema autonômico são diferentes dos parâmetros de quando ele estava sentindo alegria ou de quando ele estava sentindo medo. Então, o que esse slide traz aqui é a diferença que existe entre os parâmetros que ele mediu, e essa diferença é capaz de prever ou de adivinhar qual é a imagem que a pessoa está vendo. Veja, estão separadas. Esses parâmetros aqui para as imagens de medo, nesse caso aqui, espalhadas por todo lugar. Eu não tenho esse amarelo espalhado por todo lugar. Eu tenho esse amarelo concentrado numa determinada região, que é diferente da área de concentração do verde, que é diferente da área de concentração do vermelho. Então, isso aqui representa dizer que se eu medir essas variáveis do sistema autonômico, a princípio, eu conseguiria identificar qual era a emoção que aquela pessoa estava tentando reconhecer. Ou seja, se isso fizer sentido, o que eu estou mostrando aqui é uma ligação direta entre mudanças que acontecem no sistema autonômico e as mudanças que são sentidas do ponto de vista subjetivo quando aquela pessoa está tentando reconhecer diferentes emoções. Isso então leva a gente a uma primeira estrutura do sistema nervoso central que é extremamente importante nos processos de emoção, que é o hipotálamo. O hipotálamo é uma das principais estruturas no encéfalo humano a regular mecanismos do sistema autonômico. Então, ele participa de vários processos associados à modulação do sistema autonômico. O hipotálamo, por exemplo, é um dos principais responsáveis por manter a gente respirando, mesmo que a gente não tenha ciência que a gente está respirando. Por manter o nosso coração batendo naquela frequência, por mais que a gente não tenha. Então, manter a homeostase do sistema autonômico, em boa parte, passa pelo hipotálamo. Vários mecanismos de estresse, por exemplo, passam pelo hipotálamo. E por algumas glândulas também que estão associadas e que estão próximas ao hipotálamo. Quer dizer, o hipotálamo, então, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, como o próprio nome indica, é hipotálamo, então abaixo do tálamo, está aqui o tálamo e está aqui o hipotálamo. Vejam a ligação direta. Essas estruturas são estruturas muito básicas para a sobrevivência, para a permanência da sobrevivência do ser humano, e vejam que ela faz uma ligação muito direta com o hipotálamo. Então, o hipotálamo é uma das primeiras e importantes estruturas de ligação dessas partes do tronco cerebral, do tronco encefálico, com essas regiões mais mesiais do encéfalo. Embora eu não tenha falado ainda sobre essa estrutura, eu queria só trazer a clareza para vocês que o hipotálamo ele lança projeções tanto para o córtex, para essa estrutura aqui do córtex que a gente viu na aula passada, que tem várias estruturas importantes aqui no sistema de recompensa, como, por exemplo, o núcleo accumbens está nessa região aqui. Mas toda essa região, todo esse giro aqui é o que a gente conhece por giro do cíngulo. E é uma estrutura que eu já falei hoje para vocês, porque foi bem aqui no giro do cíngulo dorsal medial que existia uma mudança significativa entre pacientes com lesão medular e pacientes do grupo controle, no reconhecimento de emoção. Então, o giro do cíngulo, ele é um giro muito importante no reconhecimento de diferentes emoções. E também na regulação, como a gente vai ver daqui a 2 aulas, também na regulação de algumas emoções. E isso se dá muito por essa ligação que o hipotálamo faz, por exemplo, com essas regiões do giro do cíngulo, e das ligações que o hipotálamo faz com essa estrutura aqui, que vai ser muito importante na aula de hoje, que é a amígdala. Então, a amígdala é essa estrutura aqui, que ela é anterior ao hipocampo. Então, o hipocampo, que a gente falou dele quando a gente falou de memória. Então, anterior ao hipocampo tem essa estrutura, eu vou falar mais dela, a gente vai localizar ela melhor, mas só para dizer para vocês que o hipotálamo também faz uma ligação direta com a amígdala. E essa ligação direta com a amígdala parece ser uma das vias
pelas quais existe uma relação tão direta entre emoção e sistema autonômico. Uma outra estrutura que é super importante nesses processos de regulação do sistema autonômico e que ganhou mais interesse recentemente é a ínsula, também é conhecido por córtex insular, e forma esse cérebrozinho dentro do nosso cérebro. Aqui a gente tem a fissura silviana, que é bastante profunda, aqui é o lobo temporal. Agora o que eu estou fazendo é um corte em toda essa estrutura aqui, que pega o lobo temporal, que pega parte do lobo parietal e que pega parte do lobo frontal. A ínsula é essa estrutura bem central no cérebro e é uma estrutura que está extremamente conectada a todas essas outras estruturas, de tal maneira que hoje a gente já faz uma separação muito clara entre o papel funcional da ínsula anterior comparado ao papel funcional da ínsula posterior. Mas notem, ela forma esse cérebrozinho, esse alienzinho dentro do nosso cérebro, tendo uma capacidade de processamento muito importante, semelhante ao cerebelo, que eu falei para vocês na aula passada, quando a gente falou de aprendizagem, também trazendo para vocês a ideia de que o cerebelo é esse mini cérebrozinho, com núcleo, com várias estruturas internas, como sendo uma unidade de processamento própria. Como é o tálamo, que a gente viu, que é uma outra estrutura que também é uma unidade de processamento própria. Então, o cérebro, dentro dessa lógica, compõe algumas unidades menores de processamento, como é o caso, por exemplo, da ínsula. A ínsula foi, por muito tempo, estudada pelo Penfield, que é aquele neurofisiologista canadense que estimulou várias regiões do córtex humano em pacientes, basicamente com pacientes com epilepsia. Então, esses pacientes com epilepsia que iam se submeter a uma cirurgia nos anos 50, anos 40, anos 50, o que o Penfield fazia era estimular eletricamente diferentes regiões do córtex daquele paciente que estavam expostos para a cirurgia. E aí, quando o córtex estava exposto para aquela região, estava exposto para a cirurgia, ele ia fazendo um mapeamento naquele paciente daquela região que estava exposto. Mapeamento significando dizer o quê? Ele ia estimulando aquelas regiões do cérebro e ia tentando avaliar o tipo de comportamento que a pessoa iria exibir quando da estimulação naquela região. E aí ele foi montando mapas, por exemplo, o homúnculo motor e o homúnculo sensitivo de Penfield é um mapa em que ele associava diferentes áreas da estria motor ou da estria sensitiva a diferentes partes do corpo. Assim também o Penfield fez com a ínsula. Só que o que ele notou é que quando ele estimulava a ínsula, o que ele percebia era regiões que ou respondiam diretamente ao estímulo com um movimento do sistema gástrico. Então, quando ele estimulava aquilo lá, existia uma movimentação do sistema gastrointestinal. Então, quando tinha resposta motora mesmo, propriamente dita, em comparação a centros que ele estimulava, que não tinham a movimentação, não tinha a parte motora associada àquele estímulo, mas tinha a sensação visceral de que aquele estímulo aconteceu. O que você está vendo nesses pontos aqui são vários pacientes, não é um paciente que foi estimulado, então ele montava um mapa, e aí ele montou esse mapa na ínsula com círculos, quadrados ou círculos com quadrado. Cadê círculo com quadrado? Aqui. Um círculo com quadrado. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um círculo com um quadrado, aqui tem só um círculo, aqui tem só um quadrado. O círculo representa a sensação visceral. O quadrado representa a representação motora. E o círculo com o quadrado representa as duas coisas. Tanto a parte motora quanto a sensação visceral. Então, notem que uma boa parte da ínsula responde a estímulos que têm a ver com as vísceras. Então, olha que curioso, a gente tem aqui um sistema que parece participar de maneira muito significativa de processos viscerais, mas, ao mesmo tempo,
Em estudos mais recentes, a gente observa que a ínsula é uma estrutura que participa também de alguns processos de emoção, particularmente processos associados a nojo. Olha que curioso. Eu acho esse dado super curioso, porque se você for pensar uma parte do seu corpo associada a nojo, o sistema visceral está diretamente associado a essa brincadeira. Quando você fala em nojo, o seu sistema... É isso, as vísceras elas estão diretamente associadas a esse processo de nojo. Eu acho muito curioso que essa área, então, responda a estímulos de nojo. O que você está vendo nesse estudo aqui é um estudo de ressonância magnética funcional, mostrando que quando as pessoas eram apresentadas a expressões de nojo, e elas tinham que reconhecer a expressão de nojo, o reconhecimento da expressão de nojo está diretamente associado à atividade dessa região do cérebro, que é a ínsula. Mais um pedaço de evidência para corroborar com essa ideia são casos de pacientes com lesão na ínsula, como, por exemplo, o paciente que tem lesão nessa região aqui da ínsula, que vocês estão observando aqui, basicamente mostrando para a gente que esse paciente com essa lesão na ínsula, ele tinha um déficit no reconhecimento da experiência de nojo. Então, mais uma vez, ligando diretamente a ínsula a essa experiência mais ligada ao nosso sistema gastrointestinal. De uma série de estudos que foi feito por um argentino que mora na Inglaterra, um cara chamado Hugo Critchley. E o que ele mostrou foi que existe uma relação muito direta entre a ínsula e o que a gente chama de atenção interoceptiva. Interoceptiva, não é introspectiva. Então, existe uma diferença entre interocepção e introspecção. Interocepção é a habilidade que você tem de detectar os sinais internos do seu próprio corpo. A interocepção é eu ganhar a habilidade de perceber os sinais do meu corpo, internos ou externos. Yoga é uma maneira, é uma prática de interocepção essencialmente. É uma prática em que você está tentando ganhar ciência do seu corpo. Não só das sensações externas do seu corpo, mas sensações cada vez mais internas e mais sutis. A interocepção, gente, do ponto de vista clínico, do ponto de vista da psicologia, é super importante. A gente tem, hoje em dia, a gente entende a interocepção como sendo um mecanismo que pode ser mal adaptativo. Por exemplo, pacientes com depressão, muitas vezes, eles têm uma interocepção aguçadíssima. Pacientes com síndrome do pânico, muitas vezes, então tem teorias que tentam ligar a síndrome do pânico a uma interocepção muito aguçada. Então, na síndrome do pânico, por exemplo, existe um ciclo vicioso durante a crise, que quer dizer que as pessoas acham que vão morrer naquele momento, e é muito comum as pessoas em crise do pânico dizerem que vão morrer pela ligação que fazem diretamente com o batimento cardíaco. Então aquilo lá vira um ciclo, quer dizer, você passa a sentir o seu batimento cardíaco com mais clareza, e aí dá a impressão que no fundo é o seu coração que está batendo mais forte, quando na verdade é um mecanismo de interocepção. Não é que o seu coração está batendo do mesmo jeito que sempre bateu. Só que agora, você, por algum motivo, você ganhou uma sensibilidade aumentada para o batimento cardíaco. E essa sensibilidade aumentada está fazendo com que você acredite que, no fundo, não é que você está mais sensível a perceber os seus batimentos cardíacos, mas é que no fundo, o seu coração está batendo mais forte. E aí vira esse ciclo vicioso. O que o Critchley mostrou? Ele mostrou que essa habilidade de perceber os sinais internos está diretamente relacionada à ínsula. Então, o que ele mostrou com esse gráfico que vocês estão vendo aqui à direita é que quanto maior a habilidade interoceptiva do indivíduo, maior era a atividade da ínsula desse indivíduo. O que ele fez foi correlacionar
a habilidade interoceptiva com a atividade da ínsula. Como é que eu meço a habilidade? Como é que eu faço um experimento para medir a habilidade interoceptiva? Super simples. De preferência, você fica sentado com a menor quantidade de toque do seu corpo com outras regiões, então, na cadeira. Então, de preferência, fica sentado sem encostar as costas, sem tocar a mão na sua perna. Eu tenho um equipamento que mede o batimento cardíaco seu, um eletrocardiograma, e ao mesmo tempo eu vou pedir para você fechar os olhos e contar quantos batimentos cardíacos você consegue contar num determinado intervalo de tempo, ou seja, estimar o número de batimentos cardíacos naquele intervalo de tempo. Isso seria uma possibilidade de medir pelo menos algum aspecto da sua habilidade interoceptiva. Porque o que eu vou fazer eu tenho o dado que você disse para mim, que você reportou, então eu vou lá, você não sabe por quanto tempo você vai ficar contando o batimento cardíaco, eu vou pedir para você, comece agora, você vai lá parado, vai ficar aqui, tentando contar. 2, 3, 4, 5, 6. Depois de um determinado intervalo de tempo, eu digo, pode parar. Aí você para, eu digo, quantos você contou? Você vai dizer 62. Aí eu vou lá no meu equipamento de eletrocardiograma e digo, na verdade, nesse intervalo de tempo, foi 102 batidas e não 62. Então, a habilidade interoceptiva dele é a distância que ele tem para o certo. É uma distância proporcional que tem entre 62 e os 100 e pouco que ele mediu. É isso que ele mediu aqui. Performance na detecção de batimento cardíaco. Isso é o que está aqui embaixo. Ó. Então, o que ele viu foi que quanto maior a performance, quanto maior a habilidade interoceptiva dessa pessoa, maior era a atividade da ínsula dessa pessoa. Então, só para fechar o raciocínio e fechar a conclusão disso que eu quero falar para vocês bom, então se você tiver certo, interocepção deve ter a ver com emoção de alguma maneira. Como é que você liga agora interocepção? O que a gente fez foi ligar a interocepção com a ínsula. Eu liguei emoção com a ínsula, depois eu liguei a ínsula com interocepção e agora eu vou tentar fechar o negócio, quer dizer o seguinte, interocepção tem relação com emoção, com o reconhecimento da emoção. De que maneira foi feito isso? Então esse aqui é um estudo que eu acho interessante nesse sentido, em que o que eles fizeram foi o seguinte, eles mostraram 3 tipos de imagem divertidas, de raiva e de medo, e pediam para as pessoas reconhecer imagens divertidas, imagens de raiva e imagens de medo. E aí eles pediam para que as pessoas dissessem o impacto emocional, ou seja, a intensidade da experiência subjetiva que foi ativada por aquela imagem. Então, eu te mostrei uma imagem, aquela imagem teve um impacto emocional sobre você. E a minha pergunta é, de 0 a 7, ou de 0 a 10, qual foi o impacto emocional que essa imagem teve sobre você? Você vai dizer 2. Próxima imagem, 7. Próxima imagem, 5. Próxima imagem, 4. É isso que você vai me dar de dado. Beleza? Então, o que você vai me dizer é o impacto subjetivo, emocional que aquela imagem causou sobre você. Mas no mesmo grupo de indivíduos, eles mediram a habilidade interoceptiva dessas pessoas. Então, eles fizeram 2 experimentos com essas pessoas. O primeiro experimento, eles mediram a habilidade interoceptiva, desse jeito que eu contei para vocês, bota a pessoa para contar o batimento cardíaco e ver quão correto eles estão com relação ao número real de batimentos cardíacos que você mediu naquele intervalo de tempo. Num outro experimento, eu vou pedir para que você me diga o impacto daquilo lá sobre você. O que eles viram? Então, o que você está vendo aqui em preto é o grupo de pessoas que tinham uma boa habilidade interoceptiva. Em branco, tá as pessoas que tinham uma fraca habilidade interoceptiva. O que ele me mostra aqui é que o grupo que tem uma maior habilidade interoceptiva tem uma tendência, vejam, nas 3 imagens, nos 3 grupos de imagem, ele tem uma tendência de sentir o impacto emocional daquela imagem
com mais força do que quem tem uma habilidade interoceptiva menor. Último slide, eu queria trazer para vocês esse artigo que foi publicado na PNAS de 2014, e o que eles fizeram foi um mapa em um número muito grande de pessoas, de onde essas pessoas sentiam aquelas emoções no corpo. Então elas sentiam um aumento ou uma redução daquela emoção no corpo, na diferente parte do corpo. Então, por exemplo, quando você sente raiva, me diga quais são as partes do corpo que você sente aumentar a atividade, a ativação. Aí a pessoa ia lá, marcava num corpinho assim, quais eram as partes do corpo que eles mais sentiam aquela emoção. E aqui o que vocês estão vendo, então, é um mapa de milhares de pessoas dizendo onde elas sentem no corpo aquelas diferentes emoções. Então aqui, gente, só para fechar esse argumento, que emoção de forma geral tem uma relação muito próxima com o sistema autonômico e com o corpo físico de maneira geral, de tal maneira que a gente pode ou consegue mapear emoção no sistema autonômico ou emoção em diferentes partes do corpo, como eu estou mostrando para vocês nesse slide. Queria trazer para vocês, gente, uma clareza aqui, que é o seguinte: na maior parte dos cursos que você for fazer por aí de emoção, de neurociências, né, de neurociência cognitiva da emoção, você vai ver que a maior parte dos cursos vai se focar muito sobre a amígdala. A emoção não é só a amígdala, que tem várias outras estruturas associadas a esse processo de emoção. E a amígdala tem uma participação importante, a gente vai entender por que já a amígdala é essa estrutura que todo mundo imagina como sendo a estrutura mais importante para a emoção. Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso. A primeira característica importante dos primeiros modelos por trás da emoção é a perspectiva de que a gente tem algumas emoções básicas. E essas emoções básicas, elas seriam basicamente raiva, medo, tristeza, alegria e nojo. Com essas 5 emoções básicas, eu conseguiria, a princípio, montar qualquer outra emoção, que é o que aparece aqui nesse modelo de Russell. Então, no modelo de Russell, o que eu tenho é a apresentação de várias manifestações do sistema emocional, então de várias manifestações emocionais, dividida aqui em 2 propriedades dessas emoções. Que o eixo X representa o que a gente chama de valência afetiva. Então, a valência afetiva seria uma valência no que diz respeito à dimensão do prazer. E prazer pode ser positivo ou negativo. Então, a primeira coisa que o Russell fez foi dividir as emoções ou os estímulos emocionais no que diz respeito à sua valência. A valência de um estímulo pode ser positiva ou negativa. Ou a valência de uma emoção decorrente de um determinado estímulo pode ser positiva ou negativa. A outra dimensão que ele dividiu aqui foi a dimensão do que a gente chamou de ativação ou arousal. Então, é a ativação que aquela emoção promove ou a ativação que um dado estímulo promove. A ativação ou arousal seria relacionado ao uso de recursos da atenção. Então, quanto que aquele estímulo emocional, quão saliente é aquele estímulo emocional. Então, quanta ativação ele promove em você. A ativação, ela pode ter um alto arousal ou um baixo arousal. Então, vamos dar exemplos. Uma imagem que tem uma valência negativa é uma imagem, por exemplo, de uma pessoa dentro de um carro gravemente ferido depois de um acidente de carro. Essa imagem, ela é negativa? É. E ela tem um arousal super alto.
Em outras palavras, quando você olha para aquilo, seus olhos chegam a crescer, de tanta ativação que aquele estímulo traz em você. Você fica arrepiado, você fica ligado, você fica pronto para correr, por exemplo. Esse é um mecanismo de arousal, uma imagem que tem um mecanismo de arousal alto e, ao mesmo tempo, uma valência negativa. Você recebeu uma notícia muito boa agora, de uma coisa que você estava esperando. Essa notícia, ela vem carregada de uma valência agora positiva e um arousal alto. Você também vai ficar muito ligado por causa daquela notícia. Só que o componente de valência, a dimensão de prazer, em um caso é positiva, no outro caso é negativa. Então eu consigo colocar várias imagens no que diz respeito a arousal e no que diz respeito à valência. Então, se eu tenho uma imagem de baixo arousal, por exemplo, a imagem de uma xícara. Quando você olha para uma imagem de uma xícara, ela tem valência neutra, porque uma xícara, a princípio, não desperta. Claro, em algumas pessoas pode despertar, mas na maior parte das pessoas, a xícara é um estímulo neutro. E é um estímulo neutro que tem valência baixa. Nem é positivo nem negativo, nem fico super excitado, ativado, porque vi uma xícara. Tá claro? Então, dentro desses modelos, a gente consegue diferenciar as diferentes emoções do ponto de vista comportamental. Então, esses são os principais modelos no que diz respeito a estímulos emocionais. Então, como é que eu divido estímulos emocionais ou experiências emocionais no que diz respeito a variáveis de arousal e de valência? Então, com isso, eu monto um mapa, um modelo das diferentes emoções que a pessoa pode ter no que diz respeito a valência e ativação. Esses modelos de emoção, de alguma maneira, eles andam par a par com modelos que tentam descrever os processos daquelas emoções no cérebro humano. Então, a gente tentar identificar como é que essa experiência emocional é processada pelo cérebro. Para a gente fazer isso, o que a ciência fez num primeiro momento foi tentar avaliar as emoções básicas, as emoções que têm muito arousal e que têm muita valência. Então, a lógica da ciência foi focar, num primeiro momento, em processos emocionais que saltam mais aos olhos. Então, se eu quero estudar a emoção, por onde eu começo? Bom, eu vou começar por emoções que, primeiro, são claras para a gente. Então, se eu falar para você raiva, medo, é muito mais claro para você do que eu falar em sereno. Você se sente sereno. É mais claro para você o que você sente quando eu digo que você se sente sereno ou quando você se sente com raiva. É muito mais claro para mim entender o conceito de raiva do que entender o conceito de sereno. Eu entendo de sereno também, mas é mais difícil eu diferenciar. Sereno é relaxado, tranquilo. É meio que eu não tenho uma característica própria daquele negócio ali, para eu conseguir diferenciar aquilo num estado emocional muito claro. Então, o que a ciência tentou fazer foi distinguir emoções que representam um estado emocional muito claro. 2, a maior parte dos estudos que a gente conseguiu fazer até pouco tempo atrás, digamos até os anos 90, anos 2000, no que diz respeito ao processo cerebral envolvido naquelas emoções, foram estudos que se basearam ou em pequenos animais ou em modelos animais, propriamente dito, ou em lesões, em pacientes que tinham algum tipo de lesão. Só nos últimos anos, 90, 2000, é que surgem essas técnicas de neuroimagem funcional. E aí sim, aí são essas técnicas de neuroimagem funcional que possibilitam você avaliar o funcionamento do cérebro, né, em pessoas que não têm nenhum tipo de patologia, para tentar avaliar mudanças que acontecem enquanto ela está vivenciando aquela experiência emocional ou reconhecendo diferentes emoções. Então, isso significa dizer que boa parte dos modelos que eu vou apresentar para você agora
são modelos que surgem com essa perspectiva, são modelos que afunilaram ainda mais no que diz respeito a o tipo de experiência emocional que você está estudando. Então, são modelos restritos a alguns tipos de experiências emocionais. E 2, são modelos que foram testados basicamente em animais. E aí eu queria trazer também para vocês aqui uma discussão, que eu acho uma discussão muito interessante da gente ter nesse momento, baseado num pouco do que a gente conversou no início da aula de hoje, que é o fato de que quando eu estudo raiva ou medo no rato, o que é que eu estou estudando? Eu estou estudando medo? Verdadeiramente? Não. Por que eu não estou estudando medo? Porque medo, quando eu digo para você o que é medo, medo é a experiência subjetiva associada àquele estímulo. Isso é medo. O comportamento associado ao medo é o que eu consigo estudar. Mas eu não consigo estudar a experiência subjetiva. Eu não sei nem se rato sente medo. É um overstretch eu dizer rato sente medo, rato sente raiva, rato sente tristeza. Mas a gente faz isso. Eu tenho modelos animais de depressão. Eu tenho modelos animais de ansiedade. Mas o que eu estou estudando aí, gente? Eu estou estudando a representação comportamental daquela experiência. Se o rato tem medo mesmo, dele ficar com medo, como a gente, eu tô com medo. Eu sei lá se ele tem medo, nunca vou saber se ele tem medo. Nunca que eu digo, enquanto eu tô vivo aqui, eu não vou saber se ele tem medo. Não tem, assim, a experiência subjetiva eu só sei quando eu lhe pergunto. Não tem jeito. Ou então até que eu consiga ter alguma medida da experiência subjetiva, que a gente não tem. Então isso significa dizer que o que eu vou apresentar para vocês, que o que as neurociências sabem sobre emoção está restrito em boa parte, aos estudos que foram feitos em ratos para algumas poucas emoções. Como é que eu vou estudar felicidade em rato? Se medo já é difícil de estudar em rato, imagine estudar felicidade em rato. Então, o que eu tenho aqui, eu vou fazer isso, eu vou tentar estudar felicidade, vou tentar estudar raiva, vou tentar estudar medo, vou tentar estudar essas coisas. Mas o que eu queria que vocês tivessem muita clareza é que, verdadeiramente, a gente não está estudando nada disso. Para o que importa para o ser humano, a gente não está estudando nada disso. Porque o que importa para o ser humano é a experiência de medo. Quando eu pergunto para você, você sente medo? Você não vai dizer para mim, senti porque eu corri. Não. Você não vai dizer para mim que você sentiu porque você teve um comportamento. Você vai dizer para mim que você sentiu porque você sentiu aquela experiência subjetiva. Você fala, caramba, senti medo. De onde vem esse medo? Vem da mudança no sistema autonômico? Vem do que quer que seja? Não interessa. O que eu estou dizendo para você é que, então, se você não está estudando a experiência subjetiva, o que você está estudando não é a emoção. O que você está estudando é um comportamento associado à emoção. Agora eu vou começar a apresentar esses dados de como o cérebro processa emoção. Onde é que vem esses estudos? Então, eles começam a acontecer ali no século XIX. É pouco conhecido e pouco sabido que o Broca, o Paul-Pierre Broca, aquele mesmo cara da linguagem que descobriu a afasia de Broca, ele também foi uma pessoa que estudou muito o que ele chamou de lobo límbico. Então, ele foi uma pessoa que estudou muito regiões do cérebro, regiões mais internas do cérebro, que são essas regiões que a gente está vendo aqui, que compreendem a formação hipocampal, então, o córtex entorrinal, várias daquelas estruturas que a gente viu na aula de memória, e que compõem essa estrutura aqui, que é a amígdala, que vocês agora estão vendo essa estrutura que eu falei para vocês agora em uma outra perspectiva, que compõe essa estrutura, que são muito importantes, são os corpos mamilares. Então, veja, todas essas estruturas aqui estão super conectadas entre elas, a amígdala, formação hipocampal e os corpos mamilares. E essas estruturas fazem uma ligação muito importante com
outras estruturas associadas ao giro do cíngulo, que é o que vocês estão vendo aqui atrás, e ao tálamo, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, esse circuito, que ficou conhecido como circuito de Papet, é um circuito formado por essas estruturas, então hipocampo, fórnix, corpo mamilar, núcleo talâmico, giro do cíngulo, córtex entorrinal e hipocampo, formam um circuito, tá vendo? Por isso que é circuito de Papet. Em outras palavras, a informação segue uma ordem. Os sinais elétricos aqui seguem uma ordem nesse circuito, daí o nome circuito de Papet. O Papet, então, ele deu origem a esse primeiro circuito, a ideia do circuito do Papet, que foi aprimorado por esse americano chamado Paul MacLean. O Paul MacLean, ele trouxe uma lógica em cima do circuito de Papet, mas a lógica foi de que o sistema emocional é um sistema que, do ponto de vista evolutivo, ele é muito primário. Então, o que você está vendo aqui é a evolução dos sistemas de diferentes bichos. Então, aqui você está vendo na correspondência entre o cérebro humano, ou cérebro de mamíferos, e o cérebro de um réptil. E você vê, então, que esse sistema límbico, como o Paul MacLean tratou, é um sistema que, do ponto de vista evolutivo, é muito antigo e surge antes do que a gente chama de neocórtex, ou do córtex. Então, o sistema límbico é um sistema bem mesial no cérebro e muito antigo. E a impressão que a gente tem quando a gente passa a tratar de emoção é que a emoção tem um papel muito importante no que diz respeito à preservação da espécie. É a emoção que faz com que você se aproxime ou você se afaste de estímulos. É a emoção que faz com que você se proteja de certos estímulos. E a gente aprende, e a gente vai ver isso já já, que a emoção é um mecanismo muito importante de aprendizado. A gente sabe que memórias que são fortalecidas por processos emocionais são memórias que têm um traço de força muito maior do que memórias que não têm esse componente emocional junto. Então, experiências muito importantes na vida de uma pessoa, a pessoa teve um filho. Se ela está lá na sala de parto, quando o filho nasce, aquilo lá é uma experiência muito marcante, é uma experiência que, aquela memória daquela experiência, ela vai demorar a ser apagada, uma vez que aquela experiência ela foi marcada por todos esses processos emocionais associados àquela experiência. Então, o que o Paul MacLean fez foi aprimorar o circuito de Papet e criou o que ele chamou de sistema límbico. Notem aqui uma coisa muito importante, gente, que é o seguinte: dentro do circuito de Papet, a amígdala não está. A amígdala não faz parte do circuito de Papet. Aqui ela, ó. Ela não forma o circuito de Papet, ela está fora do circuito de Papet. Isso foi uma das principais adições que o Paul MacLean fez, que foi incorporar o que ele chamou de lobo límbico, que veio do Broca, a esse sistema visceral que veio do Papet. Então ele criou, o Paul MacLean, ele é responsável pelo que a gente chama hoje de sistema límbico. Sistema límbico como sendo um sistema que está representado aqui e que incorpora esse sistema visceral que vem do Papet com um sistema emocional do lobo límbico que vem do Broca, dando origem então a isso que ficou conhecido por sistema límbico. E que inclui várias outras estruturas aí. Notem, o lobo frontal, o septo, enfim, várias estruturas fazem parte do que ficou conhecido por sistema límbico. Como é que a gente estuda a emoção em humanos, então? Como eu falei para vocês, quer dizer, em modelos animais e humanos. Algumas síndromes passaram a apontar de maneira muito clara para um envolvimento de uma estrutura que eu falei para vocês, então, a amígdala passa a ganhar muita força dentro da neurociências dos sistemas emocionais.
é muito por conta desse tipo de síndrome, é a síndrome de Clever-Bussy, que se observa nesses bichos, é que eles passam a apresentar comportamentos sociais totalmente inapropriados para esses bichos. Então, o que você está vendo aqui, por exemplo, é um gato em cima de um cachorro. Esse mesmo gato em cima de um macaco. Então, o gato, ele perdeu completamente, primeiro, ele ganha uma característica de hipersexualidade, e ele perde o que seria um comportamento social de reatividade emocional adequada. Quer dizer, a reatividade emocional de um gato a um cachorro é se afastar do cachorro e não ficar próximo do cachorro. Então, com esse tipo de estudo, começou a ficar muito claro que a amígdala seria uma estrutura importante no envolvimento de comportamentos emocionais, no envolvimento de comportamentos associados a diferentes emoções. Para a gente ter um zoom, então, um pouco melhor, para dizer para vocês que esses estudos em pequenos animais, esses estudos que são feitos em ratos, têm um grande benefício, que é o fato da gente conseguir verticalizar o conhecimento de uma maneira que a gente não consegue fazer em humano. Porque agora, no caso dos pequenos animais, eu posso fazer experimentos que são cada vez mais invasivos. Então, eu posso fazer experimentos de lesão proposital em diferentes núcleos da amígdala e avaliar qual é o tipo de déficit que, eventualmente, essa lesão numa determinada região vai promover em um determinado tipo de comportamento emocional. Então, isso aqui para dizer para vocês que dentro das neurociências, dos sistemas emocionais desenvolvidos em pequenos animais, a gente já chegou num nível de amadurecimento de conseguir identificar as diferentes vias de ligação da amígdala com diferentes regiões do cérebro e tentar identificar a participação dessas vias em diferentes processos. O que vocês estão vendo aqui são algumas dessas vias da amígdala. Então, veja, eu tenho uma primeira via da amígdala, nesse caso, que liga a amígdala diretamente com o cíngulo anterior e com o córtex pré-frontal. Eu tenho ligações da amígdala que liga para essa região periaquedutal. Isso aqui é uma outra via super importante da amígdala. Eu tenho uma outra via da amígdala que se liga diretamente ao hipotálamo, que é o que vocês estão vendo aqui, passando pelo hipocampo. Então, aqui, ó, a amígdala, isso aqui é todo o hipocampo, aqui está o córtex entorrinal, o hipocampo, o corpo mamilar. Então, veja, tem várias vias da amígdala. E o que a ciência conseguiu fazer foi, a partir de estudos como esse, então, a partir de estudos de condicionamento operante, nesse caso, um condicionamento por choque, então você condiciona o animal a responder ao som quando é feito um pareamento entre som e choque, típico de um condicionamento. Então, ele faz um pareamento entre som e choque, e depois, quando ele tira o condicionamento e só apresenta o som, o rato faz um comportamento de freezing. Então, mesmo sem o choque, o rato foi condicionado a aprender aquela resposta de medo. Com esse tipo de estudo, olha onde a gente chega. Então, aqui essa revisão que eu trouxe para vocês aqui não é uma revisão que eu queria que vocês entendessem essas vias. Não é esse o objetivo de eu mostrar esse paper para vocês. O objetivo de eu mostrar esse paper para vocês é que vocês compreendam que diferentes núcleos da amígdala e diferentes vias da amígdala estão associados a diferentes partes desse processo de condicionamento de medo, por exemplo. Então, isso aqui é para trazer para vocês o grau de amadurecimento que a ciência conquistou e o grau de verticalização que a ciência conquistou a partir de estudos em animais e a partir da lesão desses diferentes núcleos e das diferentes vias, para tentar dissecar mesmo qual é a atividade que diferentes partes desse sistema estão associadas a diferentes comportamentos. Então, você vê, por exemplo, aqui,
Hipotálamo lateral. Hipotálamo lateral, dentro dessa resposta que ele recebeu do núcleo central da amígdala. O núcleo central da amígdala está ligado à substância negra, está ligado ao hipotálamo lateral e está ligado ao hipotálamo paraventricular. Então, a saída disso aqui, a saída do núcleo central da amígdala é quem modula, por exemplo, todas essas respostas autonômicas. De quê? Freezing, pressão sanguínea e hormônio. Então, o que esse gráfico aqui traz para você é uma descrição, olha o nível de detalhamento. Quer dizer, uma via que sai, ele ouve, chega no tálamo, vai para o córtex auditivo, mas tem uma outra via que vem do córtex auditivo, do tálamo auditivo direto para o núcleo lateral da amígdala. Existe aí esse estímulo sai do núcleo auditivo do tálamo e vai para o córtex auditivo, mas também se liga no núcleo lateral da amígdala. Então, o que você está fazendo aqui é tentar seguir o caminho do estímulo mesmo, para tentar distinguir o comportamento associado a diferentes núcleos desses, por exemplo, da amígdala, em diferentes processos. Mas, mais uma vez, nesse caso, a gente precisa ter a clareza que o que a gente está estudando é medo desses animais. Nenhum estímulo condicionado. E qual o tipo de comportamento, então, como é que eu condiciono essa resposta emocional e qual é o tipo de comportamento que esse bicho fica uma vez que ele é condicionado àquela resposta emocional. Bom, então, em humanos, como é que a gente estuda isso em humanos? A gente olhar para a amígdala, olhar para os processos de modulação da amígdala em humanos, passa, como vários outros processos que a gente já viu nesse curso, pela identificação de comportamentos associados a certos tipos de lesão. Nesse caso aqui, é um paciente que ficou muito famoso, paciente SM, que sofreu uma lesão bilateral na amígdala, como vocês estão observando aqui. Isso aqui é uma amígdala normal, isso aqui é a amígdala com lesão, então existe uma grande lesão na amígdala bilateral. E esse paciente passou a apresentar um déficit no reconhecimento de medo. Olha que doideira isso aqui. O que vocês estão vendo aqui em bolinhas, em círculos, é o grau de reconhecimento, ou o grau de acerto de voluntários, em círculo, voluntários controle, e no triângulo, paciente SM. Então, é o reconhecimento para diferentes emoções. O que você está vendo aqui é alegria, surpresa, medo, raiva, desgosto e nojo e tristeza. Em círculo, um grupo controle e em triângulo, o paciente SM. Olha que loucura. Ele reconhece, igual ao grupo controle, praticamente todas as emoções. Ele reconhece alegria. Os dois grupos reconhecem praticamente do mesmo jeito. Surpresa, praticamente do mesmo jeito. Raiva, praticamente do mesmo jeito. Nojo, praticamente do mesmo jeito. Tristeza, praticamente do mesmo jeito. Mas olha medo. Então, essa paciente com lesão na amígdala, ela tem um déficit de reconhecimento de expressão de medo. Então, aqui, para fechar o meu argumento, que a amígdala não é emoção. Não façam o paralelo, como vocês vão ouvir por aí, que é colocar um símbolo de igual entre a amígdala e a emoção. Esse tipo de exemplo está trazendo para... Quer dizer, a aula de hoje, eu espero, esteja trazendo para vocês a clareza que, a gente já viu a importância da ínsula, a gente já viu a importância do hipotálamo. Então, participando em quê? De algumas experiências emocionais específicas. A ínsula parece ser uma estrutura que está muito associada a nojo. Da mesma maneira que a amígdala parece estar muito associada a medo. Que, no fundo, os estudos que foram feitos em pequenos animais estão, na sua enorme maioria, associados a medo. Então, o que a gente está mostrando aqui é uma especificidade, então, a importância da amígdala. A gente está fechando o argumento de dizer que a amígdala é uma estrutura super importante nos processos de emoção, particularmente nos processos de emoção ligados a medo. Só medo. O que a ciência diz hoje? Não. A amígdala é uma estrutura
cuja atividade está diretamente associada a experiências emocionais de valência negativa. Isso é da mesma paciente. O reconhecimento passa por você expressar aquela emoção. Então, eu estou dizendo para você, uma coisa é eu reconhecer. Você reconhece que isso é medo? A gente viu aqui nessa aqui. Não. Ele não sabe. Eu apresento medo, ele não sabe o que é medo. Ele não reconhece medo. E aí, essa é a segunda parte da loucura. Agora eu peço para ele representar a emoção. Represente alegria, represente tristeza. Então, isso são desenhos dele. Represente medo. Esse é o desenho dele para representar medo. Olha que loucura. Essa experiência emocional que pode ser sentida ou representada, ela se perde por uma lesão na amígdala. Outras características da amígdala. Então, hoje o que a gente sabe da amígdala, como eu estou colocando aqui para vocês, é que a amígdala, então, ela responde a estímulos aversivos, de medo, de raiva, de tristeza. Então, esses estímulos aversivos, em boa parte, eles estão associados à atividade da amígdala, principalmente medo. Outras emoções modulam a amígdala também, mas medo é a principal emoção a modular a amígdala. Outra característica, ela responde super rápido. A amígdala, com um estímulo de 17 milissegundos, um estímulo emocional de 17 milissegundos, a amígdala aumenta a atividade. Outra característica importante aqui, então veja, o que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma estrutura que é super antiga, e ela é tão importante, ela é tão relevante esse processamento, que a atividade da amígdala aumenta mesmo quando o estímulo é subliminar. Então eu estou apresentando esse estímulo em 17 milissegundos, mas olha o que eu estou apresentando. Eu estou apresentando só os olhos de uma face de medo e só os olhos de uma face de alegria. Mesmo eu apresentando por 17 milissegundos só os olhos de uma face de medo, isso faz com que a amígdala responde. Tamanha a importância da amígdala, né, nesses processos emocionais, e tamanha a importância desses processos emocionais sobre a nossa sobrevivência. Mais uma vez, são esses processos emocionais, em boa parte, os responsáveis por fazer com que você se aproxime ou se afaste de estímulos, se aproxime ou se afaste de risco. Então, quando você vê um estímulo, você avalia risco naquele estímulo. O que é avaliar risco naquele estímulo? É sentir medo, em boa parte. O medo é uma maneira de avaliação de risco, super imbricada na gente, porque é uma estrutura super antiga. Então, se você for pensar, um bicho, ele precisa ter um instinto de medo, mesmo que ele não sinta a experiência de medo. Mas ele precisa ter um instinto de fugir? Precisa. Ele precisa ter um instinto de se aproximar de certos estímulos e fugir de outros estímulos? Precisa. Ele precisa saber que de um gato ele tem que correr e que de uma barata ele precisa se aproximar. O que faz você se aproximar ou se afastar, gente? É o sistema emocional. Uma outra coisa curiosa, também para amarrar um pouco mais essa nossa história, a gente começou a aula de hoje falando, não, emoção é muito sistema autonômico, né? A experiência emocional, ela é em boa parte a experiência que vem do sistema autonômico. O que eu estou mostrando para vocês aqui é uma medida de condutância da pele, que é uma medida do sistema autonômico. É basicamente eu colocar um eletrodo na palma da mão. Para certas emoções, é natural a gente imaginar que quando eu estou sentindo aquela emoção, a minha mão sua. Estou nervoso, minha mão sua. Estou com raiva, estou com medo, minha mão sua. Então, esse é um dispositivo que nada mais é do que um eletrodo, como um eletroencefalograma, só que ao invés de eu botar na cabeça, eu boto na mão. E que muda, ela responde baseado na condutância. Por quê? Quando eu suo a minha mão, o suor é salino, é uma solução salina, é mais condutora do que a mão sem ser suada. Quando a mão sua, eu aumento a condutividade. O que você está vendo aqui nesse gráfico é o quê? Aqui é quando foi apresentado um estímulo de negativo,
E aqui o que vocês estão vendo é o que acontece com a maioria de nós, que é quando eu apresento um estímulo negativo, a condutância da pele aumenta. Olha o que acontece com um paciente com lesão na amígdala. Existe uma mudança, essa mudança não é significativa, o fato é que não aumenta. Então a resposta que você tem, que eu estou mostrando com esse slide, é que o déficit na amígdala, uma lesão na amígdala, leva a um impacto direto sobre o sistema autonômico. Então tem uma via que liga diretamente onde é que está o hipotálamo, a amígdala, aqui, ó. Direto. Tem uma ligação direta do hipotálamo com a amígdala. Isso leva, então, a gente a crer que a amígdala, ela tem também, vamos falar de novo desse processo, o sistema de emoção, ele também comunga de vários outros sistemas que a gente tem, cognitivos, que processam informações de maneira bottom-up e top-down. Então, a amígdala é uma dessas estruturas em que a gente observa processos top-down e bottom-up acontecendo sobre ela. Hoje eu vou dar o exemplo do processo que é bottom-up. Na próxima aula eu vou dar o exemplo de um processo top-down. Exemplo de um processo bottom-up vem desses experimentos que estão associados a essa ligação que o tálamo visual faz com a amígdala e que o hipotálamo faz com a amígdala. Isso significa dizer que eu tenho com a amígdala uma ligação que é direta e uma ligação que passa pelo sistema visual e que depois é processada pela amígdala. Então, quando eu vejo um estímulo visual, essa informação ela vai direto para a amígdala por um caminho e vai indiretamente à amígdala por outro caminho. Esse processo aqui é o responsável pelo que a gente chama de processo bottom-up. Essa ligação entre o tálamo visual direto na amígdala é o que a gente chama de processo bottom-up da emoção. Processo bottom-up em que sentido? Na amígdala, se você vir uma cobra no meio do mato, você vai automaticamente se afastar daquela cobra, sem nem identificar que aquilo lá era uma cobra. Então, isso significa dizer que, instintivamente, o simples fato do estímulo ter chegado aqui na amígdala, como sendo indicativo de aquilo lá era uma cobra, faz com que você desencadeie uma série de processos, e essa série de processos levam a uma resposta automática da amígdala. Então, a amígdala é uma estrutura que está diretamente associada a processos automáticos. Ou seja, a amígdala, ela é modulada, ela sofre tanto um processo bottom-up, como é esse caso aqui. Então, a atividade da amígdala ela é aumentada por essa informação preliminar que a pessoa recebeu, de que aquilo lá pode ser uma aranha, mas ela também é alimentada por um processo top-down, só que para que o processo top-down aconteça, eu preciso identificar aquele estímulo. Então, o processo bottom-up, assim como no caso da emoção, da atenção, ele é um processo em que o seu sistema responde automaticamente frente à perspectiva de perigo que você tem naquele estímulo. Mesma forma, se uma pessoa gritar aqui dentro da sala, eu vou olhar, assim vai ser se eu estiver andando no meio do mato e vir uma coisa que parece ser uma cobra. Eu vou olhar. Mas antes de eu olhar, eu já posso ter pulado. Eu pulo e depois eu olho. Então, o que eu estou fazendo aí é um primeiro processo, que foi a amígdala acha que é uma cobra, e aí no final das contas a gente vai olhar e vai dizer, vixe, era só uma mangueira, era um galho, não tinha nada de cobra. Fez um reconhecimento errado aqui, eu pulei, aí reconheci o objeto, falei, não, é só uma... Ok, beleza, tá tranquilo, é só uma mangueira, só um pedaço de pau. Beleza? Geralmente os processos, sim, e aqui no E-Córtex,
Então, o que eu estou dizendo é o top-down passa pelo córtex, bottom-up não necessariamente. O bottom-up é eu mexer a cabeça quando eu ouvi um som, por exemplo. Então, o que eu estou dizendo aqui é que boa parte do sistema do processamento visual já está acontecendo no tálamo. O tálamo já está fazendo uma primeira identificação daquele estímulo, para que você consiga reagir àquele estímulo. Só para a gente terminar, então, a aula de hoje, queria falar sobre emoções positivas, usando um exemplo, trazendo a luz para esse núcleo que a gente já falou nas aulas passadas, que é o núcleo accumbens. Então, lembram que o núcleo accumbens foi uma das estruturas que eu mostrei para vocês na aula passada? Isso. Que está diretamente associada ao sistema de recompensa. Lembra que tinha uma projeção que era nigroestriatal e tinha uma outra projeção que era nigrocortical e que passava pelo núcleo accumbens. Essa estrutura aqui também basal ao tálamo. O que se descobriu da participação do núcleo accumbens vem desse experimento, que é um experimento super curioso dos anos 50, desses dois canadenses, Olds e Milner. E o que eles fizeram, olha que loucura o experimento que eles fizeram. Eles colocaram um eletrodo diretamente no núcleo accumbens de um rato. E aí, quando o rato apertava a barra, o núcleo accumbens do rato era estimulado. Então, quando ele pressionava essa barra aqui, estimulava eletricamente o núcleo accumbens, por esse loopingzinho aqui. Fechava o circuito, injetava uma corrente no núcleo do rato. O que acontecia aqui é que, com o tempo, eu vou mostrar para vocês aqui esse experimento. Vejam esse vídeo aqui do experimento. Então, isso aqui é o aparato que ele construiu. Isso aqui é uma luzinha simplesmente para dizer que o estímulo está sendo entregue no cérebro dele. Então, notem que o rato tem um eletrodo aqui no cérebro. E essa barrinha é a barrinha que ele vai apertar à medida que... Enfim, a barrinha que ele vai apertar. Notem o que acontece quando ele aperta a primeira vez. Ele não apertou ainda, apertou uma vez. E aí, pronto. Agora ele não para mais de apertar. Então, esse estímulo é um estímulo extremamente prazeroso, por assim dizer. Como é que eu digo que esse estímulo é extremamente prazeroso? Esse processo, ele era tão importante que eles fizeram o experimento de tal maneira que agora eles eletrocutavam esse caminho aqui, ó. Então o rato passava para um lado e mesmo com o choque super forte, ele, a ponto de morrer, ele voltava para dar o choquinho na cabeça dele. Não é à toa que isso aqui virou um dos principais modelos de droga-adição, porque existem experimentos muito semelhantes em que ao invés do estímulo, você coloca cocaína ou alguma substância que leva à tolerância. E aí o rato se comporta da mesma maneira. E é daí que vem a ligação entre os circuitos de recompensa, o núcleo accumbens e drogadição. Então a ideia hoje de boa parte dos modelos de drogadição está ligado a esse tipo de sistema em que você precisa de uma recompensa toda vez que o estímulo é apresentado. Com uma substância, no caso, cocaína ou alguma outra substância que tenha tolerância, aumenta a tolerância, ou seja, como a cocaína exibe tolerância, significa dizer que com o tempo você precisa usar mais para chegar no mesmo lugar. Então, esse tipo de experimento é um experimento que sugere que esses circuitos de recompensa estão diretamente associados nesses processos de droga-adição, em que aquele prazer passa a ser a coisa mais importante da sua vida, a ponto de você poder, inclusive, morrer em busca daquele prazer. Então, esse modelo aqui é um modelo, eu diria, muito cru e muito ruim da perspectiva de droga-adição, mas é um modelo que tem muita força
dentro das neurociências e dentro do que as pessoas entendem como modelos de drogadição. E de onde é que vem a ideia de que tem prazer, né? Então, eu estou aqui questionando, dizendo, o rato não tem prazer, o rato não tem raiva, o rato... E eu estou dizendo para vocês que aqui é porque o rato teve prazer. Na verdade, eu não estou dizendo por causa desse experimento, eu estou dizendo por causa de experimentos que fizeram com humanos. Então, esse é um outro experimento que fizeram com humanos, mas é um experimento que fizeram a mesma coisa com uma paciente. Então, implantaram um eletrodo no núcleo accumbens dessa paciente e vocês vão ver que, com o tempo, à medida... isso aqui é ela sendo estimulada. Quando ela é estimulada, ela começa a rir. E a pessoa pergunta, por que você está rindo? Ela fala, não sei, me deu vontade de rir. Até que fazem o mesmo experimento com ela. Ela agora está com um botãozinho aqui e ela tem controle sobre o que ela sente. E ela passa a apertar esse botãozinho o tempo inteiro. Olha o dedinho dela ali, ó. Olha lá, ó. Ela passa a apertar esse botãozinho o tempo inteiro. E aí o médico pergunta, o que a senhora está sentindo? Ela diz, prazer. Ela diz, que tipo de prazer? Ela parece um prazer de orgasmo, parece um prazer de... Ela leva a prazer que ela já teve muito descritivo do que seria prazer, né? E ela também não para de apertar esse botão insistentemente nesses mecanismos de prazer. Bom, então com isso, gente, eu termino a aula de hoje trazendo uma perspectiva, espero, né? Trazendo a perspectiva para vocês que estudar a emoção é algo que está diretamente relacionado a estudar processos subjetivos. E dentro desse impasse de estudar processos subjetivos, a ciência sofreu uma bifurcação entre pessoas que continuam tentando desenvolver estratégias para identificar esses processos subjetivos e estudar a subjetividade da experiência na compreensão de que isso é o mais relevante para você estudar, isso é o mais significativo, porque isso é a gente, assim, é pensar, o que eu quero estudar? Eu quero estudar o ser humano. O ser humano é esse bicho subjetivo, é isso que é a psicologia do ser humano, é esse bicho cheio de sensações, né? Quando você fala em consciência, como a gente vai falar, tem um conceito mais subjetivo do que esse conceito de consciência. Então é esse bicho subjetivo. Essa bifurcação aconteceu, isso fez com que a gente afunilasse em processos emocionais mais restritos e em bichos. Então, basicamente, medo, rato e amígdala. Mas isso fez com que a gente afunilasse significativamente, entendesse esses processos automáticos, entendesse comportamentos associados à atividade da amígdala. E, por outro lado, isso não representa a emoção, o processo subjetivo. E a outra informação é que vocês descolem da ideia de que a emoção é a amígdala. Vocês vão ver isso direto. Em vários artigos, as pessoas dizendo, foi estranho porque eu não consegui ver a amígdala, a atividade da amígdala. Então, existe, mesmo dentro da ciência, exatamente por essas informações que a gente conseguiu obter a partir dos modelos animais, existe dentro da ciência essa confusão muito, muito clara de que a amígdala está participando de todos os processos emocionais. Então, espero ter trazido para vocês, pelo menos com exemplos de outras estruturas, como, por exemplo, a ínsula e o núcleo accumbens, para trazer a clareza para vocês de que a emoção ela é esse processo de experiência subjetiva associada a múltiplas áreas do cérebro e não a uma estrutura como a amígdala. Beleza?